Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Colocast. Eu sou a Isadora, eu sou aluna de PIBIC Júnior e esse é meu projeto. Bom, hoje iremos falar sobre a importância do rastreio diagnóstico do câncer coloretal. Como a gente já sabe, o câncer coloretal ele é um tipo de câncer que vem apresentando um aumento muito grande na mortalidade ao longo dos anos, sendo considerado uma das principais causas de morte entre as neoplasias. Diante disso, a grande preocupação atual aumenta em relação às ações de rastreamento e diagnóstico. E para explicar melhor isso para a gente trouxe o professor Dr. Valmar Cash, responsável pela disciplina de cirurgia do aparelho digestivo, e vice-chefe do Departamento de Cirurgia e Ortopedia da Faculdade de Medicina de Botucatu. Boa tarde, Isadora. Tudo bem? Muito obrigado do convite, tá? Estou aqui hoje para tirar algumas dúvidas e mais esclarecer a população em relação a esse tema tão importante que é o câncer coloretal, tá? Podemos tirar algumas dúvidas aí e tentar passar algum conhecimento para a população. É um prazer ter você aqui hoje. Bom, eu queria começar perguntando para você se você conseguiria explicar um pouquinho mais para gente sobre os exames de rastreamento e os exames de diagnóstico. Em relação ao câncer coloretal, nós temos os principais exames que são utilizados tanto para o rastreamento como para o diagnóstico, são a pesquisa de sangue oculto, que daí é mais para o rastreamento, tá? Que seria a população acima de 45 anos, e a colonoscopia, que é o que acaba sendo mais utilizado. Tá? A pesquisa de sangue oculto seria mais em larga escala. Pacientes acima de 45 anos, o ideal seria fazer colonoscopia, porque a colonoscopia é um exame que não é tão invasivo, tá? E necessita de um preparo de colo, mas é como se fosse uma endoscopia, e aí a gente consegue fazer o rastreamento, ver se a pessoa tem a lesão ou não, e já confirmar o diagnóstico e, se necessário, fazer uma biópsia, em alguns casos até fazer uma ressecção de uma lesão pré-neoplásica. Então, ultimamente, o que é mais utilizado, tanto para rastreamento como para diagnóstico, é a colonoscopia. Bom, a gente pode dizer que as ações de rastreamento e diagnóstico podem estar ligadas à redução ou aumento da taxa de mortalidade? Com certeza. A gente conseguindo fazer um diagnóstico mais precoce, rastreando essa população, fazendo um diagnóstico mais rápido, vai pegar uma doença no estágio mais inicial, tá? E a gente consegue provavelmente a cura do paciente. Se a gente conseguisse rastrear toda a população acima de 45 anos, a chance de ter um câncer avançado vai ser bem pequena. Então, a sobrevida desse paciente, a possibilidade de cura vai ser muito elevada. Tá? Quem estaria indicado fazer esses exames de rastreamento, de colonoscopia? 45 anos, quem nunca fez, todas as pessoas acima de 45 anos devem realizar apenas uma colonoscopia. Se fizer e tiver normal, pode ficar 10 anos e daqui 10 anos realizar outra. Então, população acima de 45 anos, todos. Outro grupo são os pacientes que têm antecedentes de câncer coloretal na família. Tá? Então, pessoas que o pai, o irmão, o avô tiveram câncer de colo, o ideal é iniciar até antes. Poder usar como uma referência 10 anos antes do aparecimento da doença no familiar. Então, se teve o pai que teve câncer de colo com 45, os filhos é melhor começar a fazer com 35. Não esperar os 45 para fazer. Então, quem teve antecedente familiar de câncer de colo na família, a gente costuma fazer 10 anos antes do diagnóstico no familiar. Com isso, a chance seria o quê? A gente fazer um exame e, às vezes, pegar algum pólipo, que pode ser uma lesão pré-neoplásica, às vezes, na próprio exame de diagnóstico, já faz o procedimento, já retira esse pólipo e esse paciente vai deixar de ter um câncer. Então, a gente vai estar prevenindo e já vai estar tratando ele antes de transformar num câncer. Então, isso quer dizer que se a gente usar campanhas para dar destaque a essas ações, seria uma forma de diminuir a taxa de mortalidade? Com certeza. A conscientização da população para todas as doenças sempre é muito bem-vinda e sempre auxilia, tá? Com certeza. Porque tem pacientes que não têm noção da importância da colonoscopia e, às vezes, além de ter mais idade, tem pacientes com 70, 80 anos que nunca fizeram colonoscopia. E, às vezes, além disso, ele já tem sintomas de que está com tumor. Os sintomas, eles nem tão iniciais. Ele já está tendo sangramento, tem uma alteração do hábito intestinal. Então, aquele paciente que já fala que ele evacua, às vezes, com catarro, com muco, ou ele evacua com sangue. Às vezes, está perdendo peso, teve alteração do calibre de fezes. Então, isso aí já não seria nenhum diagnóstico precoce.
Então, às vezes, a gente acaba fazendo, muitas vezes, principalmente aqui na Unesp, vem pacientes encaminhados para realizar o exame de colonoscopia, que a gente já tem quase certeza que vai ter tumor. Ele tá, doutor, eu emagreci 10 quilos nos últimos 3, 4 meses, minhas fezes estão afiladas, está saindo sangue junto, tem muco. Então, a gente faz e já tem uma lesão. Muitas vezes, um paciente desse, se tivesse feito uma colonoscopia 10 anos antes, ele teria um pólipo pequeno, teria ressecado e nem viria a ter o tumor. Tá? Se ele já vem em um caso avançado, às vezes ele acaba tendo que fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, e às vezes acaba virando tratamento paliativo. Não é raro os pacientes chegarem para a gente com metástase hepática, nesses casos. Então, relacionado a isso, a conscientização, a gente tem um mês em específico para o câncer coloretal, como Novembro Azul ou Outubro Rosa? Temos, no mês de março, mês passado, o mês de março é o Março Azul. Também a ideia é o quê? A conscientização da população em relação ao câncer coloretal. Então, a ideia seria fazer campanhas noticiárias por rádio, TV, nos postos de saúde, comunicando da importância do diagnóstico do rastreamento do câncer coloretal para a população. A Faculdade de Medicina participou nesse ano do Março Azul. A gente fez mutirões, então, os pacientes dos postos que tinham algum fator de risco, já tinha alguém na família com câncer, tinha sangramento, perda de peso, alteração do intestino, esses pacientes já foram encaminhados e a gente fez um mutirão realizando várias dezenas de exames de colonoscopia de rastreio aqui no HC. Então é o Março Azul. Eu gostaria de pedir para você, para a gente se aprofundar um pouco mais em relação ao rastreamento e depois a gente vai se aprofundar no diagnóstico também. Bom, você poderia me dizer qual é o principal objetivo do rastreamento e quais são os contras também? O principal objetivo é tentar pegar o tumor numa fase inicial. Ou no caso do câncer de colo, como eu te falei, é até antes dele virar um tumor. Tá? A maioria dos pacientes com câncer coloretal, ele começa com pólipo. É um adenoma que, se ele for pequeno, a gente consegue ressecar na colonoscopia, o paciente está curado. Ele vai repetir esse exame, depois de 3 a 5 anos, ele repete essa colonoscopia. Então, o principal objetivo seria pegar já as lesões pré-neoplásicas. Depois, as lesões neoplásicas, fazer o diagnóstico de um tumor, e quanto antes a gente pega, a chance de cura é muito maior. Tá? Muitos pacientes, que mesmo com câncer de colo, se ele não tiver ainda metástase para fígado, para o pulmão, para osso, tudo, a gente consegue, vai, resseca e tira. Às vezes precisa complementar com quimioterapia, tá? Ou radioterapia, depende da localização do tumor, e muitas vezes a cirurgia já é curativa. E em alguns casos, mesmo tumor, mesmo câncer, se for uma lesão bem pequena, às vezes é um pólipo que começou a malignizar, a gente consegue fazer uma ressecção endoscópica e pode tratar o câncer até com uma endoscopia. E você já citou pra gente a colonoscopia, mas você sabe dizer se teria algum outro que seria mais comum, que é mais dito? E aprofundar um pouquinho mais pra gente, por favor. Outro exame que a gente pode usar para rastreio, é muito utilizado em outros países, é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Tá? Isso seria a população geral. Às vezes é muitos pacientes, população muito grande, tá? Que não teria como fazer todo mundo, então se escolheria uma vez por ano a pesquisa de sangue oculto. Isso às vezes é utilizado também em idosos. Às vezes o preparo no idoso para a coluna é um pouco mais complicada, às vezes ele é mais debilitado, tem várias comorbidades, então nesses casos seria válido fazer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Uma vez vindo positivo, teria indicação de complementar com a colonoscopia. Então seria um primeiro rastreio, podia ser utilizado para pesquisa de sangue oculto nas fezes. Como exatamente ele é feito? Seria através da coleta, tem um material específico nos postos de saúde, daí teria que fazer uma campanha junto à prefeitura, à população, ao estado, tudo, para fornecer esses kits, tá? Você colhe o material nas fezes mesmo, aí ele passa por um filtro, e aí no exame ele vai dar positivo ou não, se tem sangue ou não. Pode acontecer, nem sempre todo tumor sangra, então às vezes pode ter um falso negativo, então esse que é o problema de só fazer o sangue oculto nas fezes, e às vezes pode ter o falso positivo, que é um paciente que tem o sangue nas fezes, mas ele pode ter o sangue nas fezes por causa de uma hemorroida, por causa de um divertículo, uma fissura anal. Então, seria um rastreamento, uma população grande, que não dá para fazer colonoscopia em todo mundo, podia fazer esse exame de sangue oculto nas fezes. Nos Estados Unidos, tem alguns estados que eles mandam pelo correio o kit, e a pessoa já estão acostumados a fazer lá, os agentes comunitários já orientam, então eles já sabem como colher, colocar nesse filtro e entregar depois no posto esse exame de sangue oculto nas fezes. Ele precisa de um preparo, como a colonoscopia que você tinha citado anteriormente?
para o sangue oculto nas fezes seria evitar certos alimentos, principalmente seria carnes cruas, antes para evitar um falso positivo por causa da ingesta alimentar. Já colono, um pouco mais delicado, daí você tem que fazer o preparo de colo, tomar laxantes na véspera, dieta líquida, laxantes, para o intestino ficar limpo, exatamente, para você já rastrear, fazer o diagnóstico e, nos casos, já fazer biópsia para confirmar ou não, e alguns até já fazer o procedimento e retirar a lesão. E qual seria o melhor procedimento que eu poderia tomar caso desse positivo o meu exame de sangue oculto nas fezes? Uma vez dando sangue oculto nas fezes, seria indicação da colonoscopia. Então, o que algumas populações, alguns países usam? Para não ter que fazer colônia em todo mundo, ou por causa de termos financeiros, faria o teste de sangue oculto, que dá uma triada. Os que dessem sangue oculto positivo seriam encaminhados para a colonoscopia. Tá? Porque o exame que vai confirmar se tem ou não lesão é a colonoscopia. Tá? É o exame que confirma o diagnóstico. É o padrão ouro para o diagnóstico do câncer coloretal é a colonoscopia. E a recomendação para que se busque fazer o rastreamento e o diagnóstico? Seria, a população geral seria acima de 45 anos. Então, a partir de 45, todos devem fazer uma colonoscopia. Não precisa repetir anualmente, igual uma mamografia. Pode ser a cada 10 anos. Tá? E se ele tiver fatores de risco, fazer antes. Então, por exemplo, se ele tem antecedente familiar, tá? O pai, o irmão, o tio que teve câncer de colo, ele começa a fazer 10 anos antes da idade do que foi diagnosticado no parente dele. Então, se o familiar teve um câncer com 40, com 35, ele faria 10 anos antes. Tá? E outros fatores de risco que levariam a fazer essa colonoscopia antes seria sangue nas fezes, tá? Paciente que alterou o hábito intestinal, paciente que ia regular no banheiro todo dia, de repente começa a secar a 3, 4 dias, teve um afilamento no formato das fezes, começa a ter aparecimento de um catarro, de um muco nas fezes. Então, esses pacientes com algum sinal de alarme, esses teriam que fazer. Outro fator que auxiliaria também, mas geralmente a paciente que tem mais de 45 anos, seria anemia. O paciente começa a ter anemia sem algum motivo, tá? Aparente, o ideal seria fazer uma endoscopia, a colonoscopia, ver se não está tendo sangramento, anemia por uma lesão. Bom, professor, você já disse pra gente sobre os sintomas e principalmente sobre o processo de rastreamento do câncer coloretal. Eu queria saber agora quais são as etapas depois que a gente faz um exame de diagnóstico precoce. Bom, uma vez feito o exame, se for o sangue oculto nas fezes, deu positivo, ele vai para a colonoscopia obrigatoriamente. E pensando já na colonoscopia, fez a colono e deu positivo. E aí, o que nós vamos fazer agora? Então, até essa etapa, é o que a gente fala, isso aí não precisava nem estar no gastrocirurgião, ele pode estar no posto de saúde. É o paciente que ele acompanha na ginecologia lá, tem 60 anos, e a médica pediu a colonoscopia e veio a lesão. Ou ele acompanha no laboratório de geriatria, o médico da família acompanha, o ideal seria isso, o médico, ele está acompanhando na comunidade e fez o diagnóstico. Aí que ele é encaminhado para o gastrocirurgião. Aí nós vamos analisar essa colonoscopia. Vai checar pela biópsia, tá? Na colonoscopia, tendo a lesão, ele faz a biópsia, cerca de 1, 2 semanas sai o resultado dessa biópsia, e daí ele vai mostrar o tumor. Às vezes é uma lesão pequena, que numa colonoscopia, às vezes pode ter sido retirada no primeiro, às vezes era um pólipo malignizado, que quem fez a colono já fez o procedimento. Às vezes é um pólipo um pouquinho maior, que não deu para tirar na primeira vez, mas daí a gente interna, faz o preparo de novo e consegue retirar numa outra colonoscopia. E às vezes é o tumor, que daí nós vamos ter o quê? Fazer o estadiamento do paciente para daí decidir o que nós vamos fazer com esse paciente. Bom, você poderia explicar mais pra gente o que é a biópsia, como ela é feita, para tirar as dúvidas aqui? A biópsia é durante o exame, tá? Faz parte do exame, não vai demorar segundos a mais, é a hora que você localiza a lesão, você entra com uma pinça e vai tirar um pedacinho de 2, 3 milímetros para mandar para análise. Aí o patologista vai analisar e ali ele vai ver se tem célula tumoral. Então ali ele vai confirmar, não, é uma lesão. Se é um pólipo, às vezes de 5 milímetros, 10 milímetros, a gente resseca o pólipo, tira e manda o pólipo inteiro lá. Às vezes fala, é benigno, tranquilo, ou é um pólipo com atipia leve, que seria uma displasia, seria uma lesão pré-neoplásica. Ah, tá, então esse paciente vai mandar, a gente vai avaliar e ele vai repetir a coluna daqui a 3 anos. Ele já tirou a lesão antes de virar um tumor. Não, é um tumor e tem a base está infiltrada, tem tumor ainda lá. Ou tem uma lesão grande que ele só tirou um pedacinho para exame e confirmou câncer. Aí ele encaminha para o gastrocirurgião, tá? Na nossa região acaba vindo para a Unesp, e daí a gente vai fazer acompanhamento e daí vai começar a etapa do estadiamento do paciente.
Por que o estadiamento é tão importante? O que seria o estadiamento? Então, o estadiamento seria para a gente ver o quanto avançada essa doença, se ela está bem no começo ou se ela já saiu do órgão ou não. Então, às vezes, ela pode estar limitada à mucosa do cólon e dá para fazer uma ressecção pela colonoscopia. Às vezes, já está envolvendo todo o cólon. Às vezes, ela pode estar num nível que está obstruindo o intestino. Então, esse paciente, a qualquer momento, ele vai ter que operar de emergência e, às vezes, precisa até uma colostomia. Então, a gente precisa ver o grau de invasão dessa lesão. E no estadiamento, também vai avaliar o quê? Vai fazer um ultrassom ou uma tomografia para a gente ver se não tem lesão em outros órgãos. É comum, por exemplo, ter lesão hepática. Tá? Um paciente com câncer de cólon, eles podem ter uma lesão no fígado. Aí vai mudar o tratamento. Quais são os potenciais benefícios do diagnóstico precoce? O principal benefício do diagnóstico precoce é a cura do paciente, com certeza. Uma vez feito o diagnóstico precoce, às vezes ele evita uma cirurgia, tá? Se precisar de cirurgia, às vezes é uma cirurgia curativa, às vezes é uma cirurgia que pode evitar uma colostomia e pode evitar uma metástase. Então, o diagnóstico precoce é essencial, tá? Para a qualidade de vida do paciente, para a sobrevida do paciente, seria o ideal que a gente conseguisse implementar essas campanhas de conscientização da população, para a população procurar fazer esses exames, dar condições para marcar esses exames. Quando o paciente chega lá e fala assim, eu tenho 50 anos, nunca fiz o exame, gostaria de fazer, a gente fala, não tem vaga. Então, a gente tem que ter mais campanhas, oferecer esses exames, e uma vez feito o diagnóstico, no estadiamento, quanto mais precoce tiver, chance de cura é muito maior. Então, é um fato de que a conscientização é a melhor forma de prevenção, né? Com certeza, isso aí vale para todas as doenças. A conscientização da população, isso vale para vacina, vale para dados de higiene, tá? Tudo isso aí, a saúde, melhorando a conscientização da população, com certeza a gente vai melhorar a qualidade de vida de toda a população. Então, eu gostaria de agradecer a presença do nosso convidado, professor Valmar, para separar um pouquinho do tempo dele para gente e vir aqui passar essas informações tão importantes. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo pelo trabalho, tá? Muito bem, tá? E eu acho que é importantíssimo, de grande valia, esse trabalho que vocês estão fazendo junto à população. Fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigada. Esse foi mais um episódio do ColoCast e já aproveita e compartilha esse vídeo com seus familiares, amigos, conhecidos, para manter todo mundo informado sobre a importância desse assunto. Até porque se informar também é uma forma de cuidar da sua saúde. Muito obrigada a todos e mantenham-se atentos aos próximos episódios.